hoje a gente está chamando aí 2 parlamentares da nossa bancada no Amazonas, na Câmara Federal, né, Patrick? Exatamente. E quem são os 2 parlamentares federais que representam o Amazonas lá na Câmara dos Deputados? Um é filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, que é o deputado federal José Ricardo Wendling, que está com a gente aqui até o penúltimo dia do ano. O Zé Ricardo, como é conhecido, estava com a Kombi dele ali na Zona Leste fazendo o que ele convencionou chamar de prestação de contas, que ele faz em cima da Kombi. Aliás, já ficou até conhecido como cara da Kombi também. E o outro parlamentar é do PRB, que é o deputado federal Capitão Alberto Neto. Alberto Neto. Capitão Alberto Neto. Capitão Alberto Neto não está presencialmente nos nossos estúdios, mas disse assim, participo sim com a equipe do Diário, com a Paula Litave, com todos vocês. E vamos começar a nossa entrevista, né, Paula? Eu só queria fazer aqui uma observação para quem nos acompanha aí na Record News, na Rádio Diário no D24, é que geralmente a questão da política, né, Patrick, ela é composta aí por oposição e por situação. Então aí nós temos aqui 2 correntes ideológicas, um que muitas vezes aí os internautas chamam de esquerda, só que a gente não está aqui só preocupada com a questão ideológica. Aliás, nós nem estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados o que a oposição ao governo Bolsonaro pensa dos projetos dele e o que a situação, a base, são aqueles parlamentares que defendem o governo também pensam. Porque eu acho que, independente da questão político-partidária e da questão ideológica, Patrick, o importante é que esses parlamentares defendam os interesses dos amazonenses e das pessoas que moram no Amazonas. Não é isso, deputado José Ricardo? Bom dia, Paula, bom dia, Patrick. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário, Record News. Satisfação estar aqui e a gente poder refletir um pouco sobre as perspectivas para 2020, né, do governo federal e também os reflexos aqui para o nosso estado e a capital, Manaus. Deputado, nós temos aí um ano muito cheio de projetos e também de muita polêmica na pauta do governo federal dentro do Congresso. Na Câmara Federal, no Senado, nós temos aí a avaliação da reforma tributária, que a gente sabe que vem por etapas, ela não vai ser aprovada de uma vez só. Nós não temos ainda muita noção do que vem lá do Planalto para vocês avaliarem. Mas, além da reforma tributária, que inclui também a possibilidade de risco à Zona Franca de Manaus, dentro dessa questão de impostos federais, quais são as outras propostas polêmicas do governo Bolsonaro que estão aí sob avaliação, ou que vão ficar sob avaliação da Câmara Federal? Nós temos realmente a reforma tributária, tem projetos em tramitação, tanto no Senado como na Câmara, e eles já mostraram as preocupações em relação à Zona Franca, à economia do Amazonas, porque, num primeiro momento, não estavam contemplando a manutenção dos incentivos fiscais. Isso já teve aí várias propostas, várias emendas apresentadas pela bancada do Amazonas. Nesse sentido, toda a bancada está unida em defesa da Zona Franca, mas não sabemos qual efetivamente vai ser a proposta do governo, porque, na verdade, o governo Bolsonaro não mandou nenhuma proposta de reforma tributária. Portanto, é um assunto que certamente esse ano ainda vai ser debatido, se é que realmente o governo vai querer fazer uma reforma, porque mexe com toda a estrutura de impostos no Brasil e de arrecadação dos estados, porque na proposta não é só ter ou não incentivos, mas também o governo do estado não poder arrecadar como arrecada hoje, com a nova modalidade de arrecadação de um novo imposto, que seria ou totalmente federal, ou parcialmente federal ou estadual. Deputado, então, tem grandes implicações para o Amazonas. O PT passou no governo 13 anos. Não conseguiu fazer a reforma tributária. Por que não conseguiu? Eu acho que todos os governos tentam fazer alterações na estrutura tributária brasileira, mas não é fácil, porque nós temos um pacto federativo para distribuir os impostos entre município, estados e União. Cada um tem a sua competência, mas todos reclamam que é pouco, principalmente os municípios, que eu concordo, eu acho que os municípios precisariam ter não só uma arrecadação própria maior, mas também um repasse maior para as responsabilidades que a Constituição colocou em 88. Então, saúde básica, educação básica, próprio saneamento, a questão da mobilidade, tudo é o município que tem que estar arcando, porém buscando recursos federais. Então, essa é a grande discussão, como redistribuir os impostos, qual é a carga tributária mais adequada, será que ela é alta, tem que reduzir?
qual é o impacto disso para a vida da sociedade, da população. Então, por isso que não é fácil. Todos os governos falam em reforma tributária, mas isso mexe com a questão dos recursos e para onde vão. Eu diria que a grande ameaça que nós temos agora, para o ano que vem, é o Plano Mais Brasil, que são várias PECs que estão em tramitação lá no Congresso, tem no Senado, tem na Câmara, porque ela fala em rever a questão dos incentivos, vedar novos incentivos, revogar, etc. Isso afeta a perspectiva nossa do Amazonas, não só em si, naquilo que a SUFRAMA administra de incentivos, mas também a SUDAM, que tem uma importância muito grande e há uma grande dificuldade de aprovar projetos hoje aqui no Brasil, no caso do Amazonas. E você tem a ameaça do fim de municípios, né? Isso faz parte de um pacote muito grande que mexe com servidores públicos, não realizar mais concurso público, reduzir salário de funcionalismo público e tentar acabar com a estabilidade também de servidor público. Então, faz parte desses pacotes que estão em análise hoje, lá estão, né, para ser discutidos agora esse ano. São agora 7h14. A gente vai colocar agora nessa discussão o deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele vai fazer aquele contraponto, como bem explicou a Paula Litaif, né, Paula? Um representante aqui daquilo que se convencionou chamar de esquerda e o outro que é da base do presidente Bolsonaro. De direita, né? Ou de direita, né? Já está conosco por telefone o deputado federal, Capitão Alberto Neto. Deputado, bom dia. Bom dia, Patrick. A gente está ouvindo o senhor bem. Muito obrigado por atender a nossa equipe, deputado. A gente lembra ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador da Record News também e do D24M. É um prazer estar falando contigo hoje. Que a gente tem assim uma espécie de delay, né? É aqueles segundos até que chegue a informação para o nosso entrevistado. Isso é comum em televisão também. Deputado, Paula Litaif conosco aqui, ela fez uma pergunta ao deputado José Ricardo, que está com a gente, agora repete aí o questionamento ao senhor também, né? Tudo bem, deputado? Pode falar? Está ouvindo bem a gente? Tô ouvindo muito bem, pode falar. Deputado, além da reforma tributária, a gente sabe que esse ano é um ano de muita polêmica na pauta aí do Congresso. Além da reforma tributária, quais são os outros projetos do governo federal que devem ir para a avaliação da Câmara? O deputado José Ricardo citou aqui a proposta do Plano Mais Brasil. Aí, se eu quiser comentar sobre essa proposta e também aí citar outros projetos. O senhor ouviu bem a pergunta, deputado, para dar a sua resposta? Eu não consegui, cortou o final da pergunta. Eu vi que eram algumas propostas do governo Bolsonaro. Nós temos a MP, a 905, é a carteira verde e amarelo. São medidas econômicas que visam gerar mais empregos no nosso país, que sofre de um declínio. Esse é o problema da internet. Quando a gente faz a ligação pela internet, o deputado não está no Amazonas, está em outro local, mas ele continua falando com a gente. Deu uma falha aí, deputado, mas o senhor estava falando sobre a importância, pelo menos como pessoa da base, né, do presidente Bolsonaro, desses projetos. O senhor acha que eles são importantes? O senhor estava falando do programa Verde e Amarelo. Enquanto nós voltamos aí, ou tentamos o contato com o deputado Alberto Neto, o senhor poderia comentar um pouco aí do verde e amarelo também? Exatamente, eu ia falar desse segundo assunto, porque mexe mais com a vida dos trabalhadores. Nós temos aí a reforma trabalhista realizada ainda no governo Temer, que prometiam gerar emprego e aumentou o desemprego. Fizeram a reforma da aposentadoria, no caso do sistema previdenciário, também falando que isso poderia ampliar o emprego, e nós terminamos o ano aí com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E, portanto, essa nova medida provisória mexe mais ainda, é uma nova reforma trabalhista. E ela, basicamente, flexibiliza mais a questão do trabalho, são 86 alterações na CLT,
todas para retirar direitos e fragilizar mais ainda a relação de trabalho. Essa que é a verdade, porque você vai instituir o trabalho aos domingos e feriados, você vai taxar os desempregados, que é a coisa mais absurda que se ouviu agora, que é uma pessoa desempregada, vai ter que contribuir também. E nós temos a questão dos jovens que seriam contratados por 2 anos, mas a empresa não iria mais recolher previdência, iria reduzir o FGTS de 8% para 2%, e quando essa pessoa for demitida, porque no máximo seria 2 anos de emprego, ela vai estar recebendo menos de 1/3 do que recebe hoje uma pessoa quando for demitida em relação a direitos trabalhistas. Então, se isso vai gerar emprego, eu acho que é mais uma falácia, porque não se vê perspectiva de gerar emprego apenas por essa ótica aqui. Vai diminuir a arrecadação do FGTS e não vai ter arrecadação para a Previdência, porque o empresário não precisa arrecadar. No mundo inteiro, como é que está essa situação? Essa mesma situação, Aqui, deputado? cada país tem uma legislação que trata sobre a questão da seguridade social e a questão do trabalho, né? Nós falamos de países desenvolvidos, onde a seguridade é muito forte, carga tributária também é muito forte, mas a qualidade dos serviços é bem melhor, por isso que o cidadão acaba não sofrendo tanto. Se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, você vê muita questão em relação ao acesso à moradia, é uma coisa caríssima, passa a vida inteira, às vezes, a pessoa para pagar uma casa, mas você tem mecanismos públicos para ajudar nesse sentido. Portanto, nós estamos aqui retirando direitos trabalhistas, mas isso fragilizando a relação de trabalho, porque não há uma relação direta que isso vai gerar emprego. Imagine, um jovem contratado é uma boa oportunidade para ele. Mas como se vai recolher pouco, o empresário vai optar em demitir funcionários mais antigos para contratar um mais novo. Então, nós não vamos estar garantindo um novo emprego para um jovem, para alguém recém-formado, e não se vai garantir aquele que já tem uma grande experiência de permanecer, de continuar produzindo, tendo oportunidades. Por isso que cresceu a informalidade ano passado. O emprego formal teve um pequeno crescimento no final do ano, mas continua 12 milhões e pouco desempregados, cresceu a informalidade. Ou então a pessoa começa um negócio, mesmo registrado, mas não é mais empregado. Paula Litaif e ouvintes, além de telespectador da Record News, a gente precisa dar uma informação em relação ao capitão, o deputado federal capitão Alberto Neto, que não está no Amazonas. Ele falou ainda há pouco, você percebeu, que estava com muito ruído, muito complicada a comunicação com o deputado federal Alberto Neto. O que ele disse que vai fazer? Ele vai gravar as respostas dele, vai mandar para a gente, para ver se a gente consegue ter a participação dele, Paula Litaif, nesse nosso debate aqui, ora prejudicado pela questão da internet no país e principalmente aqui no Amazonas, que é muito ruim, lamentavelmente. Então, a gente, assim que receber esses áudios do capitão Alberto Neto, a gente vai conversar. Ele também pediu para avisar que ele está à disposição a partir do dia 10, presencialmente, aqui nos nossos estúdios no Grupo Diário. Nós podemos chamá-lo novamente no dia 10. Agora, deputado José Ricardo, eu acredito que a pergunta do Patrick em relação a como é que está essa situação da legislação trabalhista no mundo, porque a gente sabe que tem países que sequer têm aí um modelo de CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas iguais ao que nós temos. Mas é importante você falar sobre isso daqui a pouco. Porque o deputado acabou de mandar o áudio dele, o primeiro áudio dele, né? Sim, claro, vamos abrir aqui o espaço. Vamos equilibrar aqui esse debate sobre os projetos do governo Bolsonaro. Vamos ouvir. Conhecida como a carteira verde e amarelo, visa gerar novos empregos no nosso país, principalmente na faixa etária de 18 a 29 anos. O primeiro emprego é uma medida que visa gerar em torno de 1 milhão de novos empregos para esses jovens que têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Ela reduz o custo trabalhista no nosso país, é apenas para salários menores, até de um salário mínimo e meio. É uma iniciativa do governo que ainda vai ser discutido no Congresso, ainda pode sofrer alguns ajustes, mas o grande objetivo é pensando naquele trabalhador, naquele jovem que não consegue ingressar no mercado de trabalho. O número de desempregados é muito grande. Aliado a isso, vai ter parcerias no SEBRAE, no SENAI, para a qualificação desses profissionais, iniciativa de colocar o nosso país
no mercado global, na nova economia. Não adianta ter muitos direitos trabalhistas se a gente não tiver emprego. É essa a grande questão que está sendo discutida nesse momento atual. Bem, essa é a resposta, portanto, deputado Zé Ricardo, do capitão Alberto Neto. Gerar novos empregos, pelo menos 1 milhão, principalmente para os jovens. O senhor disse que não acredita muito nisso, né? Eles vão desempregar outras pessoas para contratar um jovem, onde a empresa não recolhe previdência. Vou repetir, a empresa não vai recolher previdência e eles vão recolher somente 2% da FGTS dele, não 8%. Quando ele for demitido, ele tem um prazo certo, que é no máximo 2 anos, portanto, daqui a 2 anos ele estará desempregado, vai receber FGTS apenas 2%, um valor baixíssimo, e ainda vai ter que pagar previdência sobre o seguro-desemprego, que ele vai ter direito, vai ter que pagar. E o empresário não recolhe nada. E ele é financiado, inclusive, com esse recolhimento da previdência do desempregado. Então, é absurdo do absurdo um negócio desse. Quer dizer, você vai deixar o jovem totalmente desamparado posteriormente. Além de que pessoas mais antigas vão ficar desempregados pela preferência do empresário. Então, é um absurdo, é uma injustiça, é um retrocesso sem fim. Além de que você tem o fato de ter que trabalhar domingos e feriados, que está contemplado também nessa medida provisória, 905, flexibiliza questões de segurança do trabalho desse jovem, tem uma série de alterações também. Então, são mudanças que prejudicam os trabalhadores, o jovem ou não jovem. Isso é retrocesso. Nós tivemos no governo Lula, Dilma, 12 anos de crescimento do emprego. Sabe qual era a legislação trabalhista? A nossa legislação trabalhista de anos e anos consolidada na CLT. Ninguém estava reclamando que a carga estava pesada. Desemprego e economia crescendo. Aí diminuíram com a reforma passada, ainda do Temer, gerou 6 milhões de desempregados. Portanto, aqui é mais uma mentira que não vai resolver o problema do emprego, lamentavelmente. Deixa eu fazer também aqui um contraponto ao deputado federal. Eu acho que aqui nós vivíamos uma outra época na economia, no governo Lula, e agora a gente vive outra, ou seja, aí o cenário econômico, tanto nacional como internacional, eram muito diferentes para absorver o mesmo tipo de legislação trabalhista. Eu acho que o senhor acredita que isso não interfere em nada? Acontece o seguinte, que aqui agora, o novo governo, o ministro da Economia, ele ajudou a implantar o sistema lá no Chile, que está desmoronando em todos os sentidos aí. Todas as medidas protegem o setor financeiro. Por exemplo, a PEC do limite de gastos públicos, que envolve moradia, tanto que ele cortou toda a verba para a casa popular. Bolsonaro terminou o ano de 2019 e não construiu uma casa no Brasil inteiro. Eles cortaram. Então, a política é garantir serviço da dívida e aí, com isso, você tem que cortar gastos públicos. Aí vem a Previdência, aí vem a questão de uma série de obrigações públicas na área do saneamento, de saúde, educação. Esse Plano Mais Brasil quer mexer com os limites mínimos de investimentos em educação e saúde. É uma coisa mortal para cima da vida das pessoas. Portanto, é uma política de um governo que quer comparar, fazer as mesmas medidas de um governo que não deu certo lá no Chile, né? Essa é a realidade. É o mesmo ministro, é a mesma figura, o mesmo economista que está conduzindo isso. Agora, existe aí a possibilidade desse programa, que na verdade não é um programa, é um programa dentro de uma medida provisória, ou seja, uma medida provisória aí que está sendo avaliada na Câmara e no Senado, e corre o risco também aí de não passar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que pode intervir na aprovação da MP que prevê o verde e amarelo. O senhor acha que, de fato, ela pode ser reprovada aí no Congresso? A medida provisória ela já começa a valer a partir de agora. E, então, na prática, empresários já vão poder contratar dessa forma. Sim. Se ela tiver alterações, e é possível que tenha algumas alterações, sempre há alguns itens que a maioria da bancada no Congresso é pró-Bolsonaro, apoia o governo. Então, às vezes, eles fazem pequenas alterações. Quem mais apresenta alterações é a oposição, é o Partido dos Trabalhadores, é o PSOL, o PCdoB,
PDT, são os que PSB, são os que apresentam proposta de alteração. Não é a bancada do governo. A bancada do governo apoia o governo. PR, PMDB, todos esses partidos, PSL, que está mesmo dividido, todos apoiam o governo. O Rodrigo Maia, ele é governo. Né? A redução da aposentadoria dos trabalhadores é o Rodrigo Maia, o responsável, porque ele que conduz a Câmara. Assim como o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Todos são governistas. Todas essas medidas aqui têm apoio deles. Por isso que eles botam em pauta a discussão dessas medidas que retiram os direitos dos trabalhadores. Né? Então, o Rodrigo Maia, às vezes, quer aparecer como alguém, quase um primeiro-ministro. Mas ele é o grande responsável pelo alto desemprego também no Brasil, porque ele concorda e apoia as medidas do governo Bolsonaro. O senhor há de convir que nós estamos em eleições ano de eleições municipais, e todo mundo aí está com receio de ter uma reprovação da opinião pública, tanto que ele disse aí... E do seu eleitor, principalmente. E do seu eleitor, afinal de contas, muitos deputados federais devem concorrer ao pleito municipal, então eu acredito que nesse ano eles devem estar aí pisando em ovos em relação ao MP Verde e Amarelo, tanto que muitos aí avaliam até a possibilidade de deixar ele durar apenas os 120 dias, que é o que prevê a MP, para que depois possa se apresentar um contraprojeto para o governo federal. Olha, a maioria dos que vão ser candidatos, eles vão se preocupar mais com a questão da disponibilidade de recursos para os municípios. Esse é o nó principal. O senhor vai ser candidato, deputado? Eu estou pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então, essa é a preocupação de todo mundo, porque, eu vou repetir, o PEC do teto de gastos, ele impede formalmente que o governo ultrapasse gastos e investimentos acima do orçamento do ano anterior e a inflação. E é o que basicamente foi aprovado lá no Congresso. Alguns itens teve algum aumento de recursos e boa parte redução. Então, por exemplo, moradia, que é o grande problema de Manaus. Então, esse é um desafio, recursos para a construção de casas. Problema do saneamento, né? Nós temos processo de ampliação de privatizações, mas que aqui no Amazonas, aqui em Manaus, já foi privatizado. Então, não tem recursos para saneamento. E a mobilidade. Na saúde e na educação, praticamente os recursos serão os mesmos do ano passado. Então, tudo isso afeta os municípios. Esse é o grande problema do governo atual, permanecer com a PEC aprovada no governo Temer, com apoio da bancada lá da Câmara e do Senado. Deveria ser revisto isso. Mas como o ministro quer segurar gastos, quer inclusive cortar mais gasto público, funcionalismo público, para garantir pagamento de juros da dívida, e ele não esconde isso, nós vamos sofrer muito. Manaus vai sofrer muito, todos os municípios, além de que tem a PEC aqui propondo eliminar mais de 1.000 municípios no Brasil. Então, vai ser um ano de debates decisivos, né, para a vida e o futuro do Brasil. Né? Patrick, é bom a gente retomar essa pauta aí no dia 10, quando o deputado Alberto Neto estiver em Manaus, e a gente possa aí dar um debate um pouco mais equilibrado a respeito da gestão do presidente. Tá, a gente tem um áudio dele, mas são 7h30, então o que a gente vai fazer? A gente pode colocar um trecho desse áudio dele antes do intervalo, né? Sim. Vamos ouvir um pouco do áudio ainda sobre a reforma tributária do deputado federal, capitão Alberto Neto. Até o momento, o governo federal não enviou nenhuma proposta de reforma tributária, mas temos duas propostas muito interessantes no Congresso Nacional. Uma é a PEC 45, qual eu faço parte da comissão especial que vai analisar a reforma tributária da PEC 45, que é uma proposta que é sobre bens e serviços, o chamado IBS, o antigo também conhecido como IVA, é o Imposto de Valor Agregado. Ele une vários impostos federais, estaduais e municipais, né? PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI. Ele junta esses 5 impostos em um imposto só, chamado IBS, que será cobrado no destino. Isso afeta diretamente a Zona Franca de Manaus, que as indústrias que precisam de um incentivo para estar no nosso estado, para estar gerando o emprego e gerando o desenvolvimento regional, diminuindo as desigualdades regionais no nosso país. E a bancada do Amazonas, eu, Zé Ricardo, toda a bancada, estamos unidos e temos um compromisso do presidente da casa, Rodrigo Maia, em incluir a Zona Franca de Manaus na reforma tributária, garantir os direitos, as garantias competitivas da Zona Franca de Manaus dentro dessa reforma tributária, tanto
na PEC 45, como no Senado, também na PEC 110. E mais vamos continuar em alerta, temos algumas propostas de emendas para ajustar em deixar a nossa Zona Franca de Manaus ainda competitiva, apesar dessa reforma tributária, que é necessário. Nosso país precisa desenvolver, criar um sistema mais eficiente, de acordo com a economia mundial. Nós precisamos avançar, temos que fazer novas medidas para levantar, para alavancar a economia do nosso país, para gerar novos empregos e tirar o nosso povo da miséria que se encontra. Bem, são 7h33, a gente quer agradecer ao senhor, deputado federal Zé Ricardo, já convidá-lo para o próximo dia 10, se a sua agenda permitir, para que a gente retome esse debate, como disse a Paula Littafer ainda há pouco, com a presença do capitão Alberto Neto também. Obrigado, viu? Agradeço, estamos à disposição, vamos debater, o futuro do nosso povo está nesse debate do Congresso Nacional.